Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais interessante, mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha que prosa estamos trazendo para o nosso canal hoje, a experiência de trabalhar na Itália. Olha só, um país repleto de história, cozinha conhecida mundialmente, também seria um lugar bom para receber estrangeiros para ali trabalharem? Essa é a Itália, sobre ela é que nós vamos falar. A Itália exerce um enorme impacto na arte, na cultura e na política de todo o mundo e principalmente na Europa. Afinal, é o quinto país mais visitado do planeta. Sua capital, Roma, tem cerca de 3.000 anos, um país repleto de história, com uma vida social agitada, comida deliciosa e bem conhecida em todo o mundo. Hoje, um país que oferece um alto padrão de vida e muitas ofertas de emprego também para estrangeiros. Você gostaria de saber por que os italianos são tão orgulhosos de seu país e por que este país pode ser exatamente o local para você trabalhar? Quais são os prós e contras de viver na Itália? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo que está lá na Itália, o Nelson Cassius Hidalgo. Olha só quem eu estou recebendo aqui na Prosa com Bertalha. É uma honra, um orgulho trazer aqui para conversar comigo, amigo de longa data, o Nelson Hidalgo. Nelson, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Oi, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar podendo falar um pouco dessa experiência, né, de vir trabalhar aqui e estar vivendo na Itália. Então, realmente, muito obrigado aí pela oportunidade. Olha só que bacana, Nelson. Nelson, a gente que se conheceu lá na velha querida HP, né? Depois a gente ainda manteve contato em alguns outras oportunidades. Nelson, antes de nós começarmos aqui, já endereçarmos o ponto de viver e trabalhar na Itália, fala para o pessoal que acompanha o nosso canal, quem é o Nelson Hidalgo? Bom, o Nelson Hidalgo, como muitos, né, veio do interior de São Paulo, uma cidade pequena, lá na região do Paranapanema, chamada Palmital. Sou do interior, vim para São Paulo para estudar, fazer engenharia, e me apaixonei por essa área e comecei a trabalhar cedo. Meu primeiro emprego foi na IBM, há um tempo atrás, digamos, no século passado. Então comecei a trabalhar com TI nessa época e continuei, estou aqui até hoje. Eu sou de uma família com dois irmãos, sou casado com uma venezuelana, ou seja, consegui aí também fazer não só o intercâmbio aqui com a Itália, mas também com a Venezuela, por um projeto que eu trabalhei e morei lá por um tempo. E tenho 3 filhos. Então, esse é um pouco aí do Nelson como profissional. E já aí, quase 30 anos trabalhando na área de TI em diversas empresas, tanto do lado de consultoria ou de prestação de serviço, como depois também trabalhando na área da indústria, né, ou do outro lado da cerca, aí, digamos assim. Bacana, Nelson. Ô, Nelson, vamos então agora falar um pouco sobre o nosso tema aqui, já que você foi para a Itália. Já faz um ano que você está na Itália, Nelson? Não, faz 2 anos e já 8 meses que eu estou aqui, Paulo. Eu Olha só cheguei quanto aqui, tempo, quanto tempo que a gente se fala, hein? é, eu É, cheguei aqui exatamente 3 semanas antes de começar toda aquela loucura que foi o início da pandemia do Covid-19. Eu cheguei aqui em olha, fevereiro de 2020. olha só, olha só. Nelson, fala um pouquinho da Itália para a gente, fala um pouco da sua experiência aí, fique livre para desbravar esse tema, que é um tema bastante interessante. Bom, meu sobrenome já conta um pouco da história. Exato. Eu tenho, como sobrenome também, tenho o Conte, né, que depois descobri que
também tinha aí essa oportunidade de me tornar um cidadão italiano. E depois pode ser para uma outra, para uma outra conversa. Mas a Itália, devo dizer que não era a minha. Eu nunca tinha imaginado que poderia vir a trabalhar na Itália. Não estava, digamos, na minha lista primária de oportunidades fora do país, né, fora do Brasil na época. Mas por uma, digamos assim, por uma convergência de fatores, acabou de eu tendo essa oportunidade de ser transferido para cá. Então, eu estou desde 2020 com a minha família aqui em Milão, moro e trabalho aqui em Milão, e, e trabalho digamos, numa parte da organização da Nestlé, que é um hub global. Então, a gente tem um hub aqui em Milão que opera serviços para o mundo inteiro. Então, a gente tem pessoas de várias nacionalidades, de toda parte do mundo. É bem uma diversidade, uma inclusão incrível. E trabalhar aqui, eu diria que tem o durante o Covid e o pós-Covid, né? Porque durante o Covid, praticamente todos nós estivemos sempre trabalhando remoto, e de alguns meses para cá, porque a Itália foi um dos países que mais postergou a abertura, né, de poder viajar, de poder se locomover, de poder estar circulando livremente. Então, de alguns meses para cá, a gente voltou a ter uma, um sentimento de praticamente normalidade, de como era antes dessa pandemia. É, e trabalhar aqui é uma experiência bastante, pelo menos para mim, bastante enriquecedora, porque é a primeira oportunidade que eu tenho de efetivamente trabalhar aqui na Europa, e os contatos são muito ricos, tanto aqui no mercado italiano, quanto também nos demais países da Europa, que a gente tem um contato muito, muito próximo, até por questão de estarmos todos na mesma faixa horária, né? Então, isso tem sido muito enriquecedor, porque você lida com culturas bem diferentes, bem diferentes. Então, você está falando de países que está a 1, 2 horas de distância, mas que tem uma cultura, um idioma totalmente diferente daquele que é o italiano e, obviamente, daquele que eu venho, né? Ainda que na América Latina a gente tenha também essa diferença, mas aqui realmente a diversidade de diferentes povos e culturas é muito grande. Mas trabalhar aqui tem sido uma experiência enriquecedora, Paulo, não só pelo fato de você aprender muito com essa oportunidade no novo país, mas também pela oportunidade de conhecer locais maravilhosos, a questão de alguns minutos de distância, né? Eu costumo dizer que qualquer cidade que eu visito aqui tem mais história do que o Brasil como país, né? É uma coisa impressionante. E como que eu vim parar aqui? Eu trabalho na Nestlé já fazem cerca de 17 anos, e teve um projeto de reestruturação na América Latina, e começaram -se a abrir hubs não só na América Latina, mas também em algumas partes da Europa. E nesse caso surgiu a oportunidade desse hub aqui em Milão. Conversando com o meu superior naquela época, surgiu essa oportunidade e acabou casando, né, de eu vir para cá. Foi uma decisão difícil, porque a família, né, também não imaginava, né? Normalmente a gente tinha ou vai para um país que tem a fala hispânica ou inglês, e aí um país que é um idioma que, apesar de ser parecido, mas não é simples como todo mundo imagina. Ou seja, tem um tempo para poder se adaptar e tudo mais. Mas no final, deu tudo certo, a gente acabou vindo para cá. Estamos aqui há 3 anos, vai fazer quase 3 anos agora, né, em fevereiro, e esperamos continuar aqui por um bom tempo. Tem Bacana, sido uma bacana. experiência realmente, realmente muito boa.
E Nelson, e diz uma coisa para mim, quando você foi para aí, já vai fazer 3 anos, né? Sim. Como que é essa parte legal, o Nelson? São muitas, eu sei que você não teve a experiência de morar em outro país, fica difícil estabelecer comparativo, mas olhando pela perspectiva da Itália, basicamente, como é atender às necessidades de documentação, de papéis, é algo muito rigoroso? Como é que você viu isso? É, é, a Itália, ela é extremamente burocrática. Ou seja, os processos para coisas simples é bem burocrático. Então, a questão de vir para cá, ela exigiu que a empresa, no caso, estava fazendo esse patrocínio, né, da mudança. Mas tem toda uma dificuldade de você conseguir posicionar aquela vaga que você está vindo como uma vaga de altamente qualificada. Então, essa vaga, para ser altamente qualificada, ela exige que você demonstre X anos de estudo, que você tenha universidade, que você tenha outros cursos que sejam, digamos, de grau superior, e toda essa documentação ela tem que ser validada pelo consulado italiano, que é um documento que se chama Declaração de Valor, onde o consulado italiano ele verifica aqueles documentos e faz a equivalência com o que seria aqui na Europa ou na Itália, e a partir daí inicia o processo de verificação do visto de trabalho. É, obviamente que todo esse processo ele é eliminado caso a pessoa tenha cidadania da União Europeia, qualquer país da União Europeia. Aí esse processo é eliminado. Aí você pode conseguir aqui trabalho aqui sem ter que passar por todo esse processo. Mas para vir para cá, quando você está fora, você tem que ter esse patrocínio e é um período que leva, dependendo da complexidade ou do tipo de documentação, porque alguns cursaram universidade em lugares diferentes, a universidade mudou de nome e tal, pode levar até 6 meses para concluir esse processo para que você daí possa vir para cá. Mas é bem burocrático. É uma, é algo específico aqui da Itália que realmente tem vários pontos de verificação, várias e sem ter uma empresa, uma assessoria que te ajude, é realmente bem bem complicado fazer as coisas se movimentarem, principalmente nessa questão de documentação necessária para vir para cá. Mas não é impossível, não é impossível não, é só tem que encontrar quem te patrocina para você possa vir para cá. Bacana, Nelson, legal. Não é impossível, tanto que o Nelson está aí, certo, É, Nelson? Legal. exatamente, Nelson, exatamente. vamos fazer o seguinte, meu amigo, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. Eu gostaria de enveredar pela segunda parte da prosa e falar um pouquinho sobre o aspecto de cultura, de trabalho. A gente sabe que o italiano tem aquele estilo, ele é muito famoso aí na Europa, né? Pela forma diferenciada com que ele se comporta, a gente sabe disso, né? Tem até um videozinho que circula pela internet que É, todo mundo vê, mostrando o respeito do inglês, tanto nas ruas como é, estacionário, e o italiano já tem um comportamento, uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu vou chamar o Corujinha, nós vamos tomar uma água, um café, e a gente volta daqui a pouquinho. Pode ser, Nelson? claro, sem problema. Olha só que prosa fantástica. Gratidão enorme, Nelson, aí pela sua contribuição. Nelson, vamos então caminhar na direção dessa história de cultura, de trabalho. Eventualmente, se tem algum tipo de incentivo fiscal para quem é expatriado para a Itália. Deixa a bola contigo, Nelson. Não, tá ok. Eu pego a bola daqui, continuo tocando. Paulo, tem um incentivo fiscal. A Itália tem um imposto alto. Ela tem faixas, né, de imposto similares aí no Brasil, mas ela pode chegar a 45% de imposto sobre o salário. E no caso de quem vem de fora, seja ou não cidadão italiano, tem um incentivo fiscal vigente que reduz esses 45%, aplica um desconto no período de 5 anos. Então, isso é um fator que motiva, e a Itália tem feito isso para trazer mão de obra, né,
retornando aqui para a Itália, ou buscar, né, re, reempatriar muitos italianos, mas ele também serve para cidadãos de outras nacionalidades. E esse incentivo fiscal, ele é válido. é, é, eu não posso afirmar que são para todos os níveis, mas ele é algo que meu filho mais velho, veio aqui para a Itália e agora recentemente também começou a trabalhar numa startup, ele também conseguiu o mesmo incentivo fiscal. Então é algo que é amplamente utilizado, desde que você venha de fora da Itália. Então é algo aí interessante, porque ajuda bastante, porque você tem por um período de tempo, você tem, digamos assim, uma maior liquidez com relação ao salário. E, e apesar de muitos falarem que a Itália tem problemas econômicos e tudo mais, aqui na Itália, somente na região do norte, eu nunca vi falta de vaga. Sempre tem vaga, sempre. Você abre canais específicos, sites específicos, sempre tem vagas de procurando para posições. Se você fizer uma busca pelo LinkedIn, você vai ver que tem N opções e muita oportunidade aqui, somente no norte da Itália, que é a região, que eu, obviamente não sou especialista, mas que é a região também onde se tem um salário maior, mas, por consequência, tem também um custo de vida maior. Então, a qualidade de vida aqui é melhor comparada com o sul, porém tem um custo de vida superior também. E acho que o pessoal fala que o norte para trabalhar e o sul para passar as férias, né? Mas eu não posso falar muito, apesar de ter ido pelo menos 2 vezes já para o sul da Itália no período do verão aqui, que é em agosto, né? Então, acho que essa questão do incentivo fiscal é um tema importante que pode ajudar quem estiver aí, né, buscando oportunidades aqui na Itália. Um ponto que você falou também, já mudando a questão da cultura, né? É, você estava até falando da comparação com outros países. Realmente, a forma dos italianos, né, de falar, de se expressar é algo, digamos assim, peculiar, né? Costumam gesticular muito, falar alto, é, principalmente no dia a dia, você vê coisas que no Brasil você fala, poxa, isso lá no Brasil achei alguma coisa meio diferente aqui. Eles Aqui estão conversando, parece que estão é, brigando, né? exatamente. Exatamente. Então se fala muito alto, às vezes um fala sobre o outro e assim, mas no final eles se entendem mas você vai se acostumando, né? A gente acaba, você vê que eu também estou me mexendo as mãos aqui porque a gente vai se acostumando com esse jeito deles. Uma coisa também que eu acho interessante, assim, obviamente eu não conheço muitas empresas aqui, mas a gente tem visto uma questão da hierarquia também bastante forte aqui na Itália. Eu acho que está mudando, as organizações estão passando por essa mudança, somente agora com a questão do trabalho híbrido e tudo mais, porém tem um forte tema hierárquico, questão de posições, níveis e tudo mais. Então, várias oportunidades que eu tive de entrevistar pessoas para a equipe que eu estava contratando, você percebia que vinham perguntas nesse sentido, né, de como é que funciona a questão hierárquica, benefícios por funções e tudo mais. Então, é uma coisa que tem bastante marcado aqui também. Mais do que no É, Brasil, Nelson, você sente essa diferença? eu, eu diria que estaria o Brasil uns 15, 20 anos atrás, Paulo. Nossa, poxa. É, Uhum. não é, obviamente, todas as empresas, né? Mas, assim, você sente muito uma questão hierárquica, de ter muita questão da formalidade, que às vezes quando você vai se comunicar, e seguir algumas regras. Então, tem alguns exemplos, sim, desse tipo aí. Eu, graças a Deus, não presenciei, diretamente, mas já escutei, já ouvi bastante comentários nesse sentido. Tá. Acho, mas, como eu disse, é uma evolução, né? Assim, as empresas Aham. estão cada vez mais buscando ter esse equilíbrio aí para evitar esse tipo de situação.
Ah, bacana. Nelson, É, uma outra é, coisa que eu gostaria de explorar, ainda na parte de trabalho, de cultura que você está comentando aí, e aí você pega o bonde e coloca da forma como você quiser, mas se quiser falar um pouquinho sobre a qualidade de vida, a cozinha italiana, o trabalho remoto, moradia, custo de vida, que você já chegou a comentar um pouquinho mais, transporte público, de vez em quando eu vou para a Itália, eu vejo transporte público via trem aí na Itália, é fantástico. é. Dá uma navegada por isso. Sim. Então, com relação ao transporte público, aqui na Itália funciona bem, funciona bem. Você tem somente, eu falo muito aqui da região de Milão, que é onde eu vivo, mas você tem muita interconexão entre metrô, trens metropolitanos, trens regionais, trens de alta velocidade, ônibus e os famosos bondes, né, que em várias cidades da Itália tem os bondes. Então funciona muito bem. É algo que eles se conectam, os horários normalmente são seguidos, você tem indicação dos horários e eles são seguidos, na maioria das vezes são seguidos à risca, e permite a você se locomover para praticamente toda a Itália através de transporte público, principalmente de trem. E em vários casos você tem os trens de alta velocidade que também fazem que você vá de Milão a Roma em cerca de 3 horas. Só para ter uma base de comparação, se você for de carro, dá em cerca de 5 a 6 horas de carro. Então, assim, é algo realmente bastante avançado aqui. E, e ultimamente tem tido também outras conexões, por exemplo, de Milão a Paris, de Milão a outras cidades. Então, assim, o transporte público é muito bom. Uma coisa que eu falo é que meus filhos, quando começaram a ir para a escola, quando terminou o ensino à distância, eles vão de ônibus público. Ou seja, não tem transporte escolar, algo que a gente às vezes está acostumado no Brasil, porque às vezes o transporte público não é regular ou não tem uma sequência, né, de poder entregar o serviço. Aqui eles vão sem problema nenhum. Então, assim, realmente a questão de segurança aqui assim, o sentimento e a sensação, ela é muito maior. É muito maior de que você dificilmente vai ter um problema. Inclusive, um dos choques culturais que eu tive aqui, a gente ia adquirir um carro, né? E onde vai parar o carro? Porque os apartamentos, eu moro num apartamento hoje, não tem vaga de estacionamento. Muitos deles não têm vaga. É isso, você vai parar na rua. Parar na rua? Todo mundo para na rua. Você vê carros das diversas, você vê Ferrari parada na rua, você vê McLaren, você vê Tesla, assim, é uma coisa normal. Então, você dificilmente tem um problema. Inclusive, tem uma história de um amigo que foi fazer o seguro do carro dele e perguntou, mas e o seguro para roubo? Aí o corretor falou, seguro para roubo? Mas por que que você quer fazer seguro para roubo? Ué, não, falou, eu trabalho com seguro faz 15 anos, nunca ninguém me perguntou por seguro para roubo. Então, assim, é uma situação diferente, né? Então, a gente se sente mais seguro aqui. A gente já teve a oportunidade de ter que caminhar da Catedral de Milão depois da meia-noite até em casa, porque já não tinha mais transporte público, cerca de 4 quilômetros, e você não é importunado, você não tem nenhum tipo de sensação de insegurança. Começa assim por aqueles exemplos mais básicos que os caixas eletrônicos dos bancos estão na rua, né? Estão numa parede, na calçada. Então, realmente, essa questão da qualidade de vida e da segurança, ela é uma sensação muito superior àquela que a gente tinha, ou que eu tinha quando vivia lá, ou em São Paulo, ou mesmo no interior de São Paulo. É, questão da culinária, realmente, a culinária é algo muito bom aqui na Itália, então você encontra muita opção. Mas tem muitas as coisas regionais. Então, por exemplo, se você chegar em Milão e quiser comer um tagliatelle ao ragu ou tagliatelle à bolonhesa, provavelmente não vai ser a melhor opção. Você deveria buscar comer isso lá na região de Bolonha. Assim como se você está buscando comer um
um espaguete alla matriciana, que é algo específico da região de Roma, é melhor comer em Roma. Então, você tem muito essas questões regionais. E cada região fala que a sua culinária é melhor que a outra, né? Então, mas tem algo em comum aqui. Em toda a Itália, você tem os produtos que você encontra no supermercado, que eles têm esse orgulho de falar que é 100% italiano. Então, o leite de vaca 100% italiana. Os ovos com galinhas criadas livremente, fora de gaiola, 100% italiano. Os queijos, 100% italiano. Vinho. Então, assim, tem essa questão é muito enraizada de orgulho de falar do 100% italiano, né? Então, é algo que assim, você vê, assim, inclusive nas propagandas, dá a impressão que eles usam a mesma pessoa para falar isso é 100% italiano, que realmente tem essa questão da cultura e do orgulho, né, daquele produto ser um produto italiano. Isso ele passa desde produtos alimentícios até produtos de outras categorias também. Então, a minha esposa costuma dizer que ela ainda não teve alguns tipos de produto que ela não teve nenhum tipo de erro até o momento. Então, toda vez que ela comeu um produto, não importa a cidade, o local, sempre teve acerto. É algo realmente muito, muito bom. É, uma curiosidade é o café da manhã, né? Que o café da manhã italiano não tem o salgado, né? O café da manhã italiano é normalmente o cappuccino ou o café. Aliás, tem N versões de cafés, mas sempre com algo doce. Sempre com algo doce. E se você pedir um cappuccino depois das 11 da manhã, possivelmente eles vão saber que você é um estrangeiro, porque os italianos tomam cappuccino só até as 11 da manhã. É, Já passei por isso, viu, Nelson? Já é, passei por é, isso. Pedi cappuccino depois do almoço, né? é. Outra coisa que acontece também, o pessoal costuma querer pedir o latte macchiato, mas em vários lugares do mundo você pede apenas um latte, né? E eles te entregam. Aqui, se você pedir um latte, eles vão te dar um copo de leite, não vão te dar o latte macchiato, não. Olha só, que É, interessante, Nelson. Que interessante. mas Mas essa é uma situação da questão da cultura, da segurança que aqui é bastante forte, Paulo. Então, assim, dificilmente você vê nas notícias ou mesmo nos periódicos, né, algum tipo de evento assim que chama atenção. Você tem coisas menores comparado com aquilo que eu estava acostumado a ver quando estava no Brasil, né? Então, assim, é bem diferente, é bem diferente. Aqui, como eu disse, a sensação é bem superior de segurança, de poder andar sem ter problemas. Bicicleta você ainda tem que deixar ela no cadeado, porque senão alguém leva, mas o demais é bem tranquilo, é bem tranquilo. Legal, Nelson. Nelson, você sabe que nós estamos chegando ao final da Prosa Convertalha aqui, com 30 minutos de bate-papo muito bacana, muito legal falar um pouquinho sobre a Itália. Uma última pergunta para você, Diga. para a gente finalizar. Como é que é o custo de vida aí, o Nelson? Como é que você sente isso? O custo de vida aqui na região norte da Itália, ele é mais caro, comparado somente com o sul. Em Milão, principalmente, a questão de moradia é muito cara. Você encontrar imóveis, seja para alugar ou para comprar, é difícil, porque ele gira muito rapidamente e o custo tá alto, ele subiu bastante os preços também. O governo italiano, na época da pandemia, ele gerou um incentivo, Paulo, de o que ele chama de 110% de bônus. Então, assim, toda casa na Itália, seja casa, apartamento, ele tem a classificação energética, assim como os eletrodomésticos. E esse bônus de 110%, ele veio como um incentivo para as pessoas melhorarem a classificação energética dos imóveis. Então, se você tinha uma classe de um imóvel que era a última, você poderia fazer uma reforma, trocar a parte de aquecimento, trocar a parte de vedação de janelas, de porta e tal. E até 110% desse custo você poderia bater no teu imposto de renda futuro.
Então, muita gente, empresas, investiu. Isso, consequentemente, fez com que o preço dos imóveis subisse bastante. Então, realmente, o custo de vida aqui para morar em Milão é caro, tanto é que muita gente mora no entorno de Milão, até 40, 50 minutos de trem, porque você tem várias linhas de trem que conectam, mas trabalham em Milão. E essas regiões, elas têm mais verdes, assim, é uma região mais, digamos assim, quase que interior, mesmo estando com a distância que não é tão grande assim, e o custo do imóvel é mais baixo. O último ano teve, assim como no mundo inteiro, teve aumento, né, de custo dos alimentos, e principalmente da questão energética. Uhum. Então, custo de energia elétrica, o custo de gás aumentou bastante. Em alguns casos, dependendo do seu contrato, ele pode até chegar a duplicar. E como aqui é livre comércio, livre mercado, você pode optar por trocar isso. Mas, assim, no geral, teve um aumento muito grande. Isso, somente agora nesse período aqui que está frio, o inverno começa, acho que amanhã, depois de amanhã, a parte de aquecimento foi uma preocupação grande, porque para você manter o seu imóvel aquecido aí sei lá, 20, 19, 21 graus, dependendo, para ser mais, digamos assim, conservador, você vai gastar, às vezes, 50 a 60% mais do que você gastou um ano atrás. Uhum. Então, isso afeta muito a questão, principalmente das famílias que têm rendas menores, né? Porque eles também precisam. É um serviço que tem que ter, porque senão todo mundo tem problema, mas afeta diretamente a questão do dia a dia para poder investir no básico, né? Que é alimentação e outros pontos. Então, assim, o custo de vida aumentou, mas, no geral, você vê as pessoas falando, e eu sigo algumas pessoas nas redes sociais que são brasileiros, que moram na Itália já há bastante tempo, que falam sobre como ajudar a buscar emprego aqui na Itália, se preparar e tudo mais, ajuda em entrevistas e tal. Se você tiver na faixa de 2.000 a 2.500 euros brutos como salário por mês, você consegue ter uma vida bem razoável aqui na Itália. Obviamente, você não pode estar morando num centro como Milão, por causa do custo de moradia. Mas, e assim, não é um salário considerado um salário anormal aqui para o norte da Itália, onde você tem muita indústria, muita indústria. Indústria, Bacana. logística, tudo passa por aqui. Você tem os portos, né, de Gênova, você tem os portos de Veneza, ou mesmo o que sai da Toscana, o Spezia ali. Então, assim, a logística toda passa por essa região aqui. Então, tem muita oportunidade aqui. Bacana. Nelson, meu caro amigo, contribuição fantástica, minha gratidão enorme pela sua participação aqui. Ao infinito e além, ô Nelson, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, meu amigo. Gratidão. Sim. Não, eu que agradeço, Paulo, agradeço pela oportunidade. Uma oportunidade não só de falar, mas também de conversar um pouco com você. Fazia um tempo já que a gente não se falava. Então agradeço aí de coração essa oportunidade por estar podendo aqui conversar e expressar um pouco dessa minha experiência aqui na Itália. E esperamos que tenha outras oportunidades que a gente possa falar também, não só desse, continuar nesse assunto, mas de outras. Então agradeço realmente aí de coração a oportunidade, Paulo. Gratidão, ô Nelson. Tudo de bom para você. Felicidades. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo. Tchau, tudo de bom e bom final de ano aí, bom Natal para todos aí. Ao infinito e... Amém!